Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para atualizar sobre o início da era Xabi Alonso no comando do Real Madrid. Nessa segunda-feira tivemos o primeiro contato de Xabi Alonso com os jogadores do Real Madrid. Vou contar para vocês um pouquinho do que a gente sabe sobre o que aconteceu nesse primeiro dia e também trazer algumas informações já dessa preparação do Real Madrid pro Mundial de Clubes. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e comentários por aqui. Primeira diquinha é que este vídeo é um oferecimento da minha parceira KTO, onde vocês já podem encontrar odds muito interessantes para este Mundial de Clubes, lembrando que no caso da Espanha são dois representantes no Mundial de Clubes, Real Madrid e Atlético de Madrid. O Atlético estreia no dia 15 em jogo contra o PSG, o campeão da Liga dos Campeões. O Atlético que está no grupo da morte junto com o PSG, Botafogo e Seattle Sounders. E o Real Madrid, que só estreia no dia 18. O Xabi Alonso vai ter muito pouco tempo para preparar o time. Já vou explicar como é que vai ser essa preparação. Contra o Al Hilal, o time da Arábia que está no grupo do Real Madrid. Então, para quem já quer começar a esquentar esse Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes, não sei muito bem como a galera tá chamando. Enfim, aquela dica para palpitar sempre com muita responsabilidade lá na minha parceira KTO. Dia 9 de junho de 2025 e começa agora finalmente a era Xabi Alonso no Real Madrid. O técnico começou os seus trabalhos no CT de Valdebebas nesta segunda-feira, ainda sem contar com todo o elenco do Real Madrid. Foi o primeiro dia na oficina, como eles falam por aqui, no escritório de Xabi Alonso, que o Real Madrid divulgou algumas imagens. A gente já viu o Xabi Alonso com a sua comissão técnica já preparando esses primeiros treinamentos dessa semana, na qual o Real Madrid fica aqui na capital espanhola nesses primeiros dias, só viaja para os Estados Unidos no próximo sábado, dia 14, onde aí sim o Xabi Alonso vai contar com todo o grupo para começar daí efetivamente a preparar o Mundial de Clubes. Nesse primeiro dia, o que a gente pôde ver, como eu disse, são imagens do Xabi Alonso com a sua comissão técnica, lembrando que o único integrante, pelo menos que apareceu na imagem, que repete da comissão técnica anterior, é o Llopis, que é o treinador de goleiros, que fica no Real Madrid e apareceu na imagem com o Xabi Alonso e aí a comissão que ele trouxe junto com ele do Bayer Leverkusen. Nesse primeiro dia, o contato inicial do Xabi Alonso com os jogadores que estão à disposição nesse momento no CT de Valdebebas para começar os treinamentos. Informação é que treinaram com normalidade com o grupo do Real Madrid nesse primeiro dia de treinamentos do Xabi Alonso como técnico da equipe, 5 jogadores que fazem parte do elenco principal. Lucas Vázquez, Raul Asensio, Fran Garcia, Dani Ceballos e Rodrigo. O Rodrigo, que se recupera de uma estafa mental e física do final da temporada, chegou a um acordo com o Ancelotti para não viajar com a seleção brasileira para poder se recuperar bem e já participa desse primeiro treinamento com o Xabi Alonso lá no CT de Valdebebas. Inclusive a gente viu depois nas imagens o Rodrigo participando, a gente não sabe se exatamente de todo o treinamento, mas ele tocando a bola, participando da dinâmica de grupo do Xabi Alonso com o restante dos jogadores. Então uma notícia importante para o Real Madrid, que vai recuperando o Rodrigo com o objetivo de estar 100% para o Mundial de Clubes, que, como eu disse, começa no dia 18 de junho para o Real Madrid lá nos Estados Unidos. Esses 5 jogadores são os jogadores do time principal que o Xabi Alonso contou nesse primeiro dia de treinamento. Depois, em parte do treinamento, ele contou com alguns jogadores que devem voltar já quase certo para o Mundial de Clubes e outros que a gente ainda tem dúvida. Courtois está se recuperando de uma lesão, inclusive não viajou com a seleção da Bélgica, participou de parte do treinamento, mas não preocupa para o Mundial de Clubes, deve chegar a tempo. O Alaba e o Brahim, que também participaram de parte do treinamento com o grupo, ainda são dúvida a condição física que eles vão chegar para o Mundial de Clubes. E o Carvajal e o Militão, que são as grandes dúvidas do Real Madrid para o Mundial de Clubes, porque são jogadores que tiveram lesões de ligamento cruzado há alguns meses, que ainda passam por esse processo de recuperação de lesões complicadas, e o Real Madrid não quer arriscar com nenhum desses dois jogadores, porque são jogadores muito importantes para próxima temporada do Real Madrid, ou seja, depois do Mundial de Clubes. Eles participaram de parte do treinamento com o grupo, estão fazendo trabalho específico já há muito tempo, inclusive o Militão, na reta final do Ancelotti, a gente viu ele participando de treinamentos com o grupo.
O Carvajal também vai entrando nessa dinâmica. Os dois devem viajar para os Estados Unidos, mas vamos ver realmente quais são as condições de jogo, porque, repito, o Real Madrid não quer arriscar com esses dois jogadores que são tidos como fundamentais para o início da próxima temporada, já em agosto, com o início do Campeonato Espanhol. Depois, jogadores que não estiveram no primeiro treinamento do Xabi Alonso, porque ainda se recuperam de lesão. O Rüdiger, que fez só trabalho específico, não participou do treinamento com o grupo. Vamos ver como é que vai a recuperação dele para ver se ele consegue chegar para disputar jogos do Mundial de Clubes. O Mendy, o Camavinga e o Endrick, esses três praticamente descartados do Mundial de Clubes, mas que continuam fazendo trabalhos de recuperação das lesões que sofreram. E o Fede Valverde, que sofreu uma lesão, inclusive não viajou com a seleção do Uruguai, está fazendo trabalho específico também e não trabalhou com o grupo, mas ele e o Courtois são jogadores que, em princípio, não preocupam para o Real Madrid na disputa do Mundial de Clubes, apenas cada um está fazendo a sua parte do tratamento para estar 100% quando o time viaja para os Estados Unidos. A partir dessa terça-feira, o Xabi Alonso já deve contar com mais 3 jogadores para os trabalhos aqui na capital espanhola na preparação para o Mundial de Clubes. O Haasen vai ser apresentado oficialmente como jogador do Real Madrid e já passa a fazer também parte do elenco nessa preparação nesses últimos dias antes da viagem. E o Tchouaméni e Mbappé, o Tchouaméni, que estava com um pequeno problema, volta também da seleção francesa, o Mbappé volta da seleção francesa e os dois devem também, a partir dessa terça-feira, já entrar em dinâmica de grupo. O Luka Modric, que ainda tem partida com a seleção, vamos ver quando é que ele retorna aos treinamentos e quando é que ele inicia os treinamentos nos próximos dias com o Xabi Alonso. E o Trent Alexander-Arnold e o Jude Bellingham, que estão com a seleção da Inglaterra, devem começar os treinamentos só na quarta-feira. Inclusive, se espera que, assim como o Haasen vai ser apresentado nessa terça-feira, o Trent Alexander-Arnold seja apresentado nos próximos dias. Tem 3 jogadores que não vão participar desse início dessa primeira semana de trabalho do Xabi Alonso aqui em Madrid, que são Lunin, Arda Güler e Vinícius Júnior. Os 3 estão no continente americano participando ou de amistosos ou de jogos oficiais com suas seleções, e o Real Madrid optou pela não vinda dos jogadores de volta à Europa para depois ter que voltar aos Estados Unidos no sábado, então eles já vão direto para a concentração do Real Madrid, que vai ser lá em Palm Beach, durante o Mundial de Clubes. Esses 3 jogadores já vão ter contato com o Xabi Alonso só lá nos Estados Unidos, lembrando que o Real Madrid viaja no sábado, dia 14, e vai ter 15, 16 e 17 para preparar a estreia no Mundial de Clubes, que vai ser no dia 18. Vamos acompanhar como serão os próximos dias aqui na capital espanhola, essa primeira semana de trabalho do Xabi Alonso, mas já deu para ver a intensidade dos treinamentos, pelo menos nos vídeos divulgados pelo clube. A gente não vai ter acesso a nenhum treinamento aberto nessa primeira semana de trabalho do Xabi Alonso. Os treinamentos abertos já serão acompanhados nos Estados Unidos, então o que a gente conseguir ter de informação e tirar de informação, a gente vai trazendo, claro, nessa preparação do Real Madrid para o Mundial de Clubes, já sob o comando de Xabi Alonso. Vamos ver se ele nos dá algumas pistas das coisas que devem ou não mudar no Real Madrid sobre o comando do técnico espanhol. E se vocês chegaram até aqui neste vídeo e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, os comentários de vocês por aqui sobre contratações, assim que tivermos mais alguma contratação anunciada, lembrando que o mercado para a janela do Mundial de Clubes fecha nessa terça-feira, veremos se o Real Madrid ainda vai anunciar mais alguma contratação ou se o elenco será fechado nessa terça-feira e a partir de quarta o Xabi Alonso já saberá com todos os jogadores que ele vai contar pro Mundial de Clubes. E claro, nos próximos dias trarei mais vídeos aqui para vocês para falar especificamente desta competição dos 2 clubes aqui de Madrid, que são os representantes espanhóis nesse Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes. Eu nunca sei exatamente como as pessoas estão chamando, mas eu continuo falando Mundial de Clubes. E já veremos, vou trazer mais informação aqui para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.